Olá pessoal, meu nome é Fabrício, eu sou médico veterinário patologista e no vídeo de hoje eu gostaria de dar duas dicas para quem trabalha com diagnóstico histopatológico e citopatológico. A primeira dica, pessoal, ela se refere ao diagnóstico propriamente dito, né? Existem algumas formas de nós oferecermos um diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser morfológico, né? Então, por exemplo, dermatite liquenoide de interface é um diagnóstico morfológico. E ele pode ser um diagnóstico etiológico, por exemplo, no mesmo caso, lúpus eritematoso discoide. Okay? Então, o complexo lúpus ele é caracterizado por esse padrão histopatológico. Quando é que eu ofereço um e quando é que eu ofereço o outro? Eu vou oferecer o diagnóstico morfológico normalmente quando eu não tenho informação clínica suficiente para me ajudar nesse diagnóstico, muitas vezes quando eu não tenho a foto da lesão clínica. Tá? Então, nesses casos, o patologista ele se restringe a diagnosticar o que ele está vendo. Esse é o diagnóstico mais ideal? De forma alguma, né? O diagnóstico ideal é sempre o diagnóstico de correlação clínico-patológica. Então, nesses casos, que nós não temos as informações necessárias, ou mesmo as fotos, ok, usar esse diagnóstico morfológico. Nos casos nos quais nós temos acesso às informações clínicas, muitas vezes às características clínicas da lesão por foto, é importante que nós simplifiquemos o diagnóstico para o clínico, né? Então, o diagnóstico nesse caso, se eu tivesse acesso às fotos, seria o quê? Lúpus eritematoso discoide facial, por exemplo. Esse diagnóstico é um diagnóstico mais fácil. O primeiro modo de diagnóstico, pessoal, o diagnóstico morfológico, ele é muito usado em termos acadêmicos, né? Só que quando nós estamos no mercado, trabalhando com o cliente direto, que é o veterinário, muitas vezes o tutor, nós precisamos fazer com que esse diagnóstico fique claro e de forma simples, né? O diagnóstico morfológico, na verdade, ele acaba ficando dentro da cabeça do veterinário patologista. Então, pessoal, em termos de mercado, recomendo que vocês sempre usem diagnósticos de correlação e simplifiquem. Outro exemplo, dermatite perianexial ou linfoplasmocitária, crônica moderada com ácaros do gênero Demodex intrafoliculares. Isso é um diagnóstico morfológico. É muito mais fácil a gente simplificar esse diagnóstico e colocar como demodiciose. Ok? A segunda e última dica, pessoal, é referente à seção comentários. Tá? Nos comentários, nós geralmente reservamos essa seção para guiar o nosso cliente, o nosso clínico, nos próximos passos. Então, por exemplo, eu tenho o diagnóstico de um tumor de células redondas indiferenciado ou pouco diferenciado e eu preciso de uma técnica adjuvante, como, por exemplo, imunistoquímica, citometria de fluxo. Então, na seção de comentários, ela é restrita, né? Ela é mais indicada para vocês colocarem ali. Então, recomenda-se, no presente caso, prosseguir na investigação através da análise por citometria de fluxo ou imunistoquímica. Então, é para dar um guia, um norte, para o nosso cliente, né? O que nós temos visto com muita frequência no mercado atual é a seção comentários sendo utilizada para se colocar extensas revisões de literatura. Tá? Pode ser usada para isso? Pode, só que, na minha opinião pessoal, essa parte de revisão é uma parte que quem está te enviando o exame tem que saber, né? Então, é obrigatório a pessoa entender, por exemplo, o que é um mastocitoma grau 2, grau 1, grau 3, alto grau, baixo grau, né? Então, isso é responsabilidade de quem está submetendo o exame e não da seção comentários, ok? Então, essas foram as duas dicas aí para quem quer melhorar um pouco o laudo e facilitar a comunicação com o seu cliente, com o clínico, no mercado. Lembrando que a parte acadêmica é totalmente diferente, né? E a parte acadêmica nós abordaremos em outro vídeo. Ok? Obrigado.